Gente, então vamos começar. Primeiro, eu queria que te apresentasse para o pessoal que está nos assistindo, falasse um pouquinho do teu trabalho, do conteúdo que tu traz aqui na rede social, porque é um conteúdo muito legal, então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Oi, Vicky, primeiro adorei o convite, muito obrigada, porque eu acho muito legal a gente ter essa troca, né? E tudo influencia muito. E tu também é uma Aham. pessoa que está sempre motivando as mulheres, que combina muito com o meu trabalho, porque a gente vai se unindo e isso faz com que a gente fique cada vez mais forte. Então, isso é algo que eu admiro muito. Eu sou a Ju, eu sou stylist, produtora de moda, consultora de moda, imagem e estilo. Tudo que envolve moda, então, e imagem, eu tô dentro. Eu trabalho num estúdio de fotografia com o meu noivo Rafael Bede, e ali eu sou stylist. Então, toda a imagem, tudo que vai acontecer na fotografia, tem toda a minha preparação, toda a produção, da maquiagem até o cabelo, até a cor da unha e todos os looks são por minha conta. E eu também trabalho com a consultoria de imagem, moda e estilo, porque eu acredito muito no poder que a nossa imagem tem, tanto na fotografia quanto no dia a dia, e como isso pode transformar e acrescentar na nossa vida, como isso pode nos motivar. Muitas vezes a gente está um pouco para baixo, por exemplo, eu, tá? Eu não consigo produzir se eu não me arrumo, se eu passo o dia inteiro de pijama, principalmente nessa época de pandemia. Se eu passo o dia inteiro de pijama, eu sei que eu vou passar no quarto e eu vou deitar e não vou fazer nada que de produtivo. Então eu acordo cedo, eu me arrumo, porque eu sei que o meu dia vai render. E claro que é ótimo a gente passar, se olhar e se sentir bonita, né? E então eu trago muito isso para as mulheres também, tanto na fotografia quanto no dia a dia. Ai, que legal. E me conta um pouquinho de como é que tu entrou nesse mundo da moda, por que que tu entrou no mundo da moda? Eu sou formada, tenho um bom tempo. Eu sempre. Oi, Hari! Hari é minha cunhadinha linda. E Ai, coisa boa. eu sempre fui apaixonada por moda, eu sempre gostei muito. Eu cresci com influência de Vogue, com influência de Elle, com influência de todo esse mundo assim que e de arte, né? Filmes e novelas também me influenciavam muito. Então, quando eu fiz o curso, eu já tinha produzido muitos ensaios, tipo da família, dos ensaios de que só o meu que eu não fiz, né? Fora isso, o meu é de graça. Mas eu que me metia, assim, ajudava. As pessoas sempre me perguntavam o que elas podiam vestir, o que ficava legal, o que não ficava, como elas podiam ir em determinados eventos. Então, desde nova eu tive isso, assim. E a minha família sempre me apoiou muito, porque eles sempre disseram: acho que tu tinha que fazer algo relacionado à moda, acho que tu tinha que ir por essa área. Eu um pouco do contra de ai, não, nada a ver. E aí não adiantou, foi onde eu consegui me encontrar, assim. Aí eu me formei no IFSC e tentei ir para a área de produção mesmo, chão de fábrica, essas coisas assim que eu sempre adorei, sabe? Quando começa, quando da onde as coisas surgem. E eu sempre achei que ali eu podia fazer a diferença. E não aconteceu porque eu vi que era um mundo muito superficial. E aí eu desisti e fui tentar engenharia física. Nada, mas aí eu já tinha trabalhado em ateliê de noivas, tudo, e nada eu me encontrava assim. Porque, claro, quando tu trabalha para uma empresa é muito diferente, né? Porque a empresa que eu trabalhava de noivas no Paraná, ela é muito grande. Então a dona, hoje eu vejo a dona como uma empresária, e na época eu via só ela como, meu Deus do céu, sabe? Então hoje a gente se coloca em outros lugares. E aí eu fui tentar engenharia física, não sei por quê. O que faz? Também. O que faz? Não faço ideia. Aí eu estava morando em Porto Alegre. Um tempo, em 2016 eu conheci o Rafa e o Rafa veio morar para Camaquã. E aí a gente não teve mais contato, e quando a gente teve o contato, ele disse, eu queria abrir um estúdio de fotografia e tal. E aí juntou, né, os dois, assim, que gostam de arte, que têm uma visão diferente.
e que a gente podia ajudar muitas pessoas, assim. E aí foi onde eu entrei pro mundo da moda mesmo que eu tinha saído e eu consegui encontrar e ver que dá para sim para fazer a diferença, que não precisa ser um negócio superficial. E então a gente começou na fotografia e o meu jeito de trabalhar sempre foi diferente, sempre foi voltado para uma consultoria. Só que esse ano, por causa de pandemia, por causa da necessidade, inclusive das minhas clientes, de posicionamento de imagem, porque a gente faz o posicionamento de imagem voltado para a rede social. Ai, bonitinha, Yasmin, é um amor. Fofinha Voltado ela, né? voltada para a rede social, só que depois as pessoas não conseguiam carregar aquela imagem, porque elas não sabiam como comunicar aquela imagem que a gente tinha criado. E não era um negócio falso, não era que elas não quisessem, é que elas não conseguiam. Então, a partir disso, eu comecei mesmo a consultoria de moda, imagem e estilo. Eu falei Perfeito. coisas, né? Cruzes. Ah, mas é isso que a gente quer te conhecer, quer saber mais dessa história. Eu separei aqui algumas perguntas, então, para a gente começar a falar desse assunto que é o nosso tema da nossa live. Eu queria que tu me contasse a respeito da tua perspectiva, da tua profissão, do teu nicho, de como tu trabalha, por que é importante a gente investir nesse cuidado para o nosso marketing pessoal. Tá, porque a nossa imagem é o que comunica, né? As pessoas, elas têm 3 segundos para ter a percepção se elas vão gostar de ti ou não, ou te julgar. Porque como eu falo bastante no meu Instagram, o nosso cérebro ele é muito preguiçoso. Então, a gente julga, não adianta, a gente julga, não dá para dizer, ah, a gente não julga porque tá mentindo. Então, e o nosso cérebro faz isso. Ele já coloca as pessoas em caixinhas. Então, quando tu olha uma pessoa e ela tá bem vestida, logo tu já relaciona que ela é bem-sucedida, que ela tem credibilidade, que ela sabe o que ela tá fazendo. Comparado com uma pessoa que tá mais desleixada, tu diz, gente, se ela não tá cuidando nem dela, como ela cuida da empresa dela, como ela cuida das coisas dela? Ela não tem carinho por ela, então como ela vai ter carinho pelos outros, pelas coisas que ela faz para os outros? Então, e hoje, principalmente voltado para a rede social, a aparência e a nossa imagem, ela é tudo, né? A gente precisa cuidar disso para passar credibilidade, para passar autoridade, para mostrar que a gente sabe, primeiro, primeiro que a gente se valoriza e segundo que a gente valoriza o nosso cliente, que é uma questão até de respeito e carinho pelo cliente, sabe? A gente mostrar aquele cuidado com ele. Claro que não em dia de ensaio você, olha, eu atendo assim, ó. Eu sou uma pessoa no dia de reunião e no ensaio eu sou outra, porque tu sabe, né, Vicky? Eu vou de É um lado verdade, pro outro, não paro. Então, é então tem, verdade. mas o primeiro impacto, assim, que tem que ter, a gente precisa ter esse cuidado e esse carinho. Não sei se eu É. respondi a tua pergunta. Super! E acontece muitas vezes das pessoas terem uma sensação de que fazendo de repente um perfil profissional e um perfil pessoal, elas vão conseguir dissociar essa imagem, né? O que na verdade não acontece. Não adianta eu fazer o Instagram ju.moda, sei lá, e o outro pessoal teu, e aí no pessoal tu coloca qualquer tipo de foto tua Uhum. desleixada, foto tua mal cuidada, né? Foto tua que não é congruente com aquela mensagem que tu quer passar no teu Instagram profissional, né? Então, Exatamente. eu acho que a gente precisa conseguir ter uma comunicação congruente com aquela mensagem que a gente quer comunicar. Não adianta a gente querer montar um personagem muitas vezes, né? De uma coisa que também a gente não é. Como é que tu acha que a gente consegue achar um equilíbrio assim entre que eu sou com aquilo que eu quero passar? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de andar com roupas confortáveis, né? E às vezes as pessoas não conseguem, colocar uma roupa confortável, mas de uma forma elegante, de uma forma moderna. Como é que a gente consegue fazer essa junção? Tá. Primeiro que é assim, ó. Essa questão do perfil profissional e do pessoal, claro que vai depender da área, né? Por exemplo, o meu, eu tinha muito problema porque a gente tinha o estúdio, que é mais casamento e 15 anos, e tem o Rafael Bede, que é sensual. Então eu demorei para encontrar o jeito que eu ia me comunicar no Instagram. Então, porque eu, não posso
me comunicar de determinada maneira, porque se o casal olhar, eu vou estar ali pelada. Não pelada, mas, mas Sim. também não quero falar de casal, então, porque né, não é algo assim que sou eu, assim. Então, eu demorei muito para conseguir entender quem que eu era e como eu ia comunicar isso. E aí eu consegui encontrar, através de dicas de moda, através de como usar, coisas que eu trazia para os meus dois tipos de cliente. E a gente tem que entender que o vestir não pode ser uma fantasia, porque no momento que tu faz isso, tu se perde. Tem gente que separa os looks, tipo, de ficar em casa e o look de trabalhar. E aí, às vezes, se perde nisso, e aí vai no mercado que não sabe se vai com o look de ficar em casa ou com o look de trabalhar. E aí, tu vai trabalhar, por exemplo, toda pomposa, e aí no mercado tu vai toda desleixada. Isso é chato porque tu imagina, ai, olha ali, aquela ali é a minha advogada. Daí tu olha, ela tá toda, né, Vale a quatro. desleixada, mulambenta, aham. E aí tu fica, opa, não é aquela mulher que eu conheci. E claro, tu também não tem que ficar andando de salto ou isso, não é isso. É tu conseguir encontrar mesmo a tua mensagem, o teu estilo e a tua essência. Então, tu é mais do tênis, tu, né? Vou falar de tipo que fica mais fácil. Eu também sou muito do tênis, por exemplo, eu tô aqui de brilho, mas eu coloco um tênis, eu fico super confortável com isso. E eu consigo passar a imagem que eu quero. Por exemplo, a gente está fazendo uma live, então eu consigo mostrar que eu tô mais social, mais bem vestida, porém, se eu quiser estar usando um tênis aqui e sair, claro, com um tênis, não vai ter problema nenhum, isso não vai interferir. Porque o meu All-Star, daí ele é um All-Star, é de couro, então tudo isso conta muito. Então, a gente tem que brincar com os elementos, de tipo, hoje não tem mais isso de, vou usar uma roupa social, alfaiataria, eu tenho que sair de blazerzinho, de taierzinho, de calça social e sair toda social. Não, tu pode brincar com a calça social e jogar uma camiseta e botar um blazer talvez um pouco mais over ou colocar uma jaqueta de couro, por exemplo. Então, é interessante a gente brincar com essa mistura de elementos, mas que tu se identifique, para não ficar algo forçado. Porque senão a gente não consegue manter, né? A gente não Aí não consegue adianta manter. nada. E por E é... mais que as pessoas. Pode concluir. Não, pode falar. Não, por mais que as pessoas digam assim, eu não preciso de repente me arrumar porque eu não sou assim, porque a pessoa tem que conhecer o outro pela essência e não pelo que veste. Só que não sejamos hipócritas, né? As pessoas, elas fazem um pré-julgamento por aquilo que elas veem. E a gente está comunicando o tempo inteiro, seja na unha, seja no cabelo, seja na maquiagem, seja no sapato limpo ou no sapato sujo, seja na própria linguagem corporal, que é um assunto que tu fala bastante também. E é isso que as pessoas confundem às vezes, tá? De estar bem vestido e tu ter que usar roupas que não são tuas, que não combinam contigo, ou roupas caras. Não, tu tá bem vestida, tu tá com uma aparência limpa, tu tá com com a tua personalidade, tá demonstrando isso. É tu não sair com um tênis, um sapato todo sujo, um bico descascado, sabe? É tu prestar atenção nessas coisas, é tu te olhar com carinho primeiro, para tu conseguir comunicar essa imagem, porque senão tu sai com uma camiseta toda furada, toda rasgada, uma calça que, que já não combina mais, sabe? Que já passou dos limites, os rasgos, que ela começa a ceder, às vezes a gente compra umas calças mais baratas e ela começa a ceder, fica feio. Então, a gente tem que entender que a gente não tem que andar fantasiado, mas que esses detalhes eles fazem a diferença e tu não precisa gastar horrores para isso, porque tu pode comprar roupa mais acessível, mas olha o caimento, olha como aquilo tá em ti, olha o que tá te valorizando, olha se aquela cor é legal para ti, olha se aquela peça faz sentido para ti. Perfeito. Uma vez eu vi uma frase que era assim: se vista para o emprego que você quer ter. Acho que era alguma coisa assim.
E eu queria que tu falasse sobre isso, assim, sobre como a roupa ela impacta na maneira com que a gente se vê também, como a gente se sente, mexe com as nossas emoções, né? E ajuda a gente conseguir ter uma certa disciplina, inclusive, né? E era bem aquilo que tu falou no início da live, de se arrumar de manhã cedo, mesmo trabalhando de casa. Então, é muito comum, deixa eu ver, não quero citar, não. Eu, por exemplo, tá? Quando eu comecei, eu usava muita tiara grande, eu usava muita coisa grande. Isso que a Juliette tá usando hoje, eu já usava, daí eu parei. Mas sabe, só para trazer essa referência assim. Então, quando eu começaram os ensaios de 15 anos, logo que eu vim para a cidade, as pessoas diziam: Ah, eu achei que tu ia chegar aqui e ia estar de coroa de princesa, achei que tu ia estar usando alguma coisa. Porque foi algo que era forte, que eu usava muito, que criou essa referência. E aí tá, eu comecei a entender que aquilo já não fazia mais parte de mim, porque eu queria comunicar com uma mulher, que eu quero que a mulher se veja diferente, eu quero que ela se sinta diferente. Então, alguns elementos infantis eu tive que tirar de mim. Ou uma roupa muito curtinha, mas evazia uma saia que eu era apaixonada. Claro que tudo vem à idade também. Então eu precisava me vestir diferente. Eu quero coisas diferentes para mim, eu quero coisas melhores para mim. Então eu me visto hoje para passar essa credibilidade, para mostrar a importância que tem o se vestir, sabe? Então hoje eu me visto porque eu quero atingir o que na minha vida, quais são os meus objetivos. Só que aí hoje não, hoje eu sei quem é o meu público, eu sei o que eu quero atingir e eu sei o que eu não posso usar se eu não quiser afastar essa pessoa de mim. Eu acho que também deve ter um pouco assim de fase da vida. Eu acho que a gente tem que de repente compreender muitas vezes que a gente cresceu ou que a gente está numa profissão que precisa de um olhar mais cuidadoso sobre aquilo que a gente está vestindo. Sim, eu tenho muitas meninas que estão saindo da faculdade e aí elas estão bem perdidas. Por exemplo, esses dias eu dei a consultoria para uma menina online, que é a consultoria de imagem, e ela assim, Ju, as pessoas não me levam a sério. Daí eu disse, mas puderam, né? Tu queria que te levasse a sério como? Porque eu tenho esse problema um Essa pouco. roupa, É, porque o que acontece? Ela faz artesanato, ela faz aqueles de malha, sabe? Bolsas e coisas. Delas assim, ai, as pessoas acham que eu levo na brincadeira. E eu assim, tá, e tu não leva na brincadeira? Eu disse, porque tu demonstra que tu leva na brincadeira. Tu faz com que o teu artesanato pareça barato, tu faz a tua marca. Então, olha a maneira que tu tá se vestindo. Eu sempre achei que tu vendesse arte na praia, que tu fizesse por muito amor, não porque fosse algo que tu, nossa, eu quero fazer isso, sabe? Eu quero que as pessoas comprem, quero que valorizem. Aí ela assim, meu Deus do céu, não tinha percebido. Daí eu comecei a mostrar umas fotos dela. Eu disse, tu acha que a gente leva a sério uma pessoa assim? E é tudo, sabe? A gente julga, não adianta. Aquilo ali que tu falou antes que a gente julga, a gente julga. E não tem pura. problema nenhum. E a gente julga não a roupa que tu tá usando, não que tu tenha que comprar, sustentar algo que você não é, sabe? Sair enlouquecidamente comprando, se endividar. Mas, poxa vida, presta atenção nos looks que tu tá usando. Passa. Se precisa passar uma camisa, passa. Muitas vezes eu passo com secador de cabelo. Principalmente quando eu tô de blazer e é só a parte da frente, eu tô aqui, seco o cabelo, já passo a roupa e vou resolvendo. E essas coisas fazem muita diferença. Ó, tem uma pergunta ali da Fabiola. De dia de um jeito e à noite de outro. Parece até maldição da Fiona. Quando temos duas atividades totalmente distintas, é bem difícil. Realmente, no caso dela também é complicado. Como é que a gente consegue achar um meio termo para isso, né? Realmente é bem complicado, porque ela trabalha com dança e ao mesmo tempo trabalha em um local que ela precisa estar com uma roupa mais séria, né? Mais sóbria. É difícil, talvez, conseguir encontrar um equilíbrio para que as pessoas consigam entender, não fique uma coisa confusa, né? Que um pouco Mas está de leg por causa de um trabalho, daqui a pouco tu tá de um outro jeito. só que daí acontece assim, ó. Primeiro é a organização. Tu precisa ver o que vai ser a tua semana e o que tu tem para fazer naquela semana, tá? Eu vou dar o meu exemplo. Eu trabalho com consultoria, com ensaio sensual, ensaio de 15 anos e ensaio de casal.
Então eu tenho que organizar a minha agenda. E eu tenho também uma consulta em lojas, então eu tenho que estar saindo em lojas o tempo inteiro. Eu não posso usar salto porque a escada aqui em casa é horrorosa, eu ando muito e eu carrego muita coisa. Então, essa semana, por exemplo, eu disse, eu tenho X coisas para fazer na rua, eu tenho uma reunião em casa, então eu tenho que buscar esses looks e depois eu tenho ensaio. Como eu me organizo para isso? Geralmente para ensaio, eu sempre uso preto, né? Eu tô sempre de preto, branco e tal. E as pessoas acham às vezes que eu não sei escolher roupas porque eu tô sempre assim, não, mas é que esse é o meu estilo. E aí tu tem que te organizar, ver o que vai acontecer durante a tua semana. Se tu quer sair já com a legging e com para depois ir para o outro trabalho, não tem problema, mas aí tu joga o quê? Joga um casaco mais bonito por cima, joga uma bota, sabe? Faz essa mistura. E aí depois, na hora que tu vai pro outro que tu precisa tá de legging e tal, tu bota com outro top, mas sempre procura ter as mesmas cores, procura harmonizar nas cores, sabe? Para manter uma identidade forte. E se tu tem que usar a legging e não usa ela de uma maneira muito óbvia, assim. Tenta tirar ela do habitual dela, bota com uma camisa, bota com um blusão de lã, joga com uma jaqueta jeans, talvez, bota um coturninho. É que vai depender muito do trabalho. Aí, voltando aqui para mim, que eu já saio, eu volto, ai, vi que eu me perco. A Lua Pode entrou em perguntar. Gêmeos, a Lua entrou em Gêmeos e eu sou de Gêmeos e Sol em Gêmeos, tudo em Gêmeos, então eu vou e volto. Boa sorte. Ai, que tristeza. E aí, o que acontece no meu caso? Eu preparo a minha semana como vai ser e eu tenho as roupas de ficar em casa, que geralmente eu gosto de usar um salto em casa, porque já que eu não posso usar para ir para rua, eu uso um salto em casa. Uau! E eu adoro estar um toque 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 dentro de casa, assim. Então eu uso muito isso. E agora com a pandemia, eu separei muito mais as roupas que eu vou para a rua e as roupas que eu fico em casa. Até por questão de lavar, por questão de tudo isso. Aí eu tenho, quando eu tenho consultoria, eu preciso de uma roupa que eu não fui para a rua ainda, porque eu vou para o quarto da pessoa, eu vou para a casa da pessoa. Então eu organizo a minha agenda da semana, tudo que eu tenho que fazer para saber as roupas que eu vou usar, para saber o que eu posso usar ou não. Daí, em dia de ensaio, eu só uso preto, então tu não vai me ver, dificilmente tu vai me ver com outra peça que não seja preta. Isso Eu deve vou ajudar também, inclusive, na tua gestão do tempo, né? Na hora de pensar o que tu vai vestir. muito. Muito, porque senão às vezes a gente fica olhando, não sabe o que vestir. Assim, se tu organiza, olha, essa semana eu tenho isso, isso, isso. Eu preciso, eu não vou ter como carregar a leg e o meu top e a minha camiseta depois para dar aula X. Então, como eu posso usar essas peças sem ter que carregar muita coisa? Vou botar um blusão e vou botar uma jaqueta e vou botar uma bolsa bonita. O que eu vou fazer para conseguir fazer essa junção para otimizar o meu tempo, para otimizar espaço? E às vezes é impossível tu sair de roupa de moletom e depois ir para uma aula se tu saiu de tênis, se teu primeiro trabalho é mais formal, tu tem que pensar nisso. Então tu não pode sair de moletom e tênis. Tu pode sair o quê? Com a calça de moletom, joga uma camisa e joga um blazer. Sempre brincar com esse equilíbrio de uma peça mais social, mais sofisticada e uma peça mais formal e uma peça mais Sim, soltinha. eu acho que isso, essa tua resposta, ela fecha também, porque a Rafa colocou aqui na live que ela mudou muito os looks dela depois que ela virou mãe, né? Agora ela é mãe de duas meninas pequenas. Então, Ah, como é que tu consegue ter um look mãe e um look trabalhadora, né? nossa, eu não sei. É difícil, olha. No teu caso de mãe é outra história, né? Porque caso de mãe nem dá para se programar muito bem, porque o teu de mãe de pequenos, porque o teu tempo vira para eles. Então, daí eu não sei se ainda tem a questão da amamentação, que daí tu tem que ter uma peça que é mais fácil de tirar para amamentar. Então, caso de mãe geralmente é bem mais delicado. Então, Boa sorte, é mãe. forte. Não, é que, sabe, eu não consigo dizer, dá para usar.
tal coisa. Roupa É, de ela tá amamentar. falando que foi pra amamentar. Porque tem que ser mais fácil de tirar de um body. Um body tu não pode usar jamais nesse período, assim. Porque como é que tu vai. Não tem nem tempo para ir no banheiro direito. E aí, como é que vai tirar ainda para amamentar ir no banheiro? Então, mãe, é mais delicada a situação. É, mãe padecendo para isso. Mãe, porque Ju, aí eu esse queria que, programa. eu queria que tu comentasse, a gente ia entrar nesse assunto, a gente acabou mudando um pouquinho, do poder que a roupa tem na nossa confiança. Ah, Por tá. exemplo, eu recebo muita mensagem, gente pedindo dicas de como aparecer nos stories, como ter coragem de fazer stories, como perder a vergonha de fazer vídeos e essas coisas assim. E pelo menos para mim, a roupa é uma coisa que ajuda muito nessa questão da criação da confiança. Né? Eu queria que tu falasse sobre isso, assim, dessa coisa que vem de dentro para fora através da roupa. Até para atender um cliente, eu acho que às vezes quando tu te arruma mais, tu te sente mais confiante, né? Então, esses dias eu coloquei, né, no a roupa ela transmite muitas mensagens. Então, tu pode transmitir uma mensagem mais delicada, tu pode transmitir uma mensagem mais séria, mais autoritária, mais rígida, talvez. Por que que eu uso tanto preto? Preto, branco e azul, que é o jean, geralmente. Porque eu tenho essa vozinha muito fina, eu sou muito miudinha, eu não tenho nada que diga, nossa, que mulher, né? Não eu sou tipo magrinha, sequinha e tal, e essa vozinha meio de criança. Então, eu uso preto e eu uso elementos sempre mais retos. É muito difícil eu usar babado e usar algo que vai transmitir mais delicadeza, que vai ser algo mais fofo, mais delicadinho, porque eu já tenho essa vozinha e esse jeitinho. Então, eu trago elementos que eu sinta que eu tô me sentindo mais mulher, assim, que eu digo que, cara, isso aqui vai arrumar minha postura, isso aqui eu vou me portar de tal maneira. Porque se eu monto uma imagem muito frágil para mim, a minha postura vai mudando, eu vou mudando, e aí o que acontece? Fazer story já é uma coisa que a gente sempre fica, né? O que que as pessoas vão pensar, o que que estão pensando, o que que não estão. Ah, mas eu falei errado, mas isso eu era muito assim no começo. Hoje eu tô que é papapá, papapá. Uma matraca. Nossa, hoje eu não paro. E o e isso, a roupa influenciou muito, porque daí tu se olha, tu tá se sentindo mais bonita e daí tu diz, nossa, eu vou gravar. E é um processo. Tu vai, começa aos poucos, mas não deixa de fazer, mas também não aparece toda desgranhenta, sabe? Não vai me aparecer com um cabelo. Não tô dizendo que tem que escovar o cabelo todo santo dia, ou, Mas mas não vai aparecer de toalha na cabeça, não vai aparecer com um prato de comida, não vai aparecer fazendo coisas que não são legais. Pega uma parede mais lisa, que também não é o meu caso, que é cheio de informação aqui atrás. Mas pensa na tua imagem como um todo. Por exemplo, se tu vai usar uma blusa vermelha, tu não vai estar numa parede amarela, porque daí tu vai te contrastar demais, vai te chamar muita atenção. Então pensa nas cores, pensa no que tu quer mesmo e como tu se sente bonita. Porque tem gente que gosta muito de mostrar a clavícula. E aí, se tu mostrar um pouco, e aí tu acha aquilo bonito em ti, tu acha que as pessoas vão olhar aquilo ali. E às vezes a gente não vai. Mas tu tá olhando aquilo ali e tu acha bonito. Então coloca uma roupa que tu se sinta bem, se sinta bonita e comece a olhar as coisas que tu gosta em ti e não os teus defeitos, porque os defeitos ninguém nem vai ver. Ou vão também, mas quem procura defeito vai procurar em qualquer lugar. Então começa a botar uma roupa que tu se sinta bonita e diga, nossa, hoje eu consigo gravar, hoje eu tô me sentindo mais poderosa. Hoje eu quero falar de um assunto mais delicado, então eu vou usar uma roupa mais delicada. Hoje eu quero falar de um assunto que está em alta, que eu sei o que eu estou falando e que eu não quero que a pessoa venha discutir comigo. Então, tu vai fazer o quê? Hoje, por exemplo, quando eu vou fazer consultoria, tá? Geralmente eu tô mais fechada, eu tô mais de preto, eu tô mais. Porque se eu tô muito florzinha, muito queridinha, muito docinho, as pessoas já não me levam tão a sério.
E aí, se eu tô com esse jeito mais séria, as pessoas me levam mais a sério. Então, isso muda na minha postura, isso muda a maneira como eu me comunico. E isso ajuda muito a gente começar a gravar live. Eu comecei com os meus looks. E se exibam, nossa, te arruma, te exibe, para de se esconder, é o que eu sempre digo, sabe? Porque a gente se esconde muito e a gente tem tanto para mostrar, tanto para falar, e sempre tem alguém que se identifica com a gente. Então fala para essas pessoas, tu pode estar ajudando e às vezes tu tá se escondendo, sendo que tu podia estar ajudando alguém. Então, acho que aí fica uma dica para quem quer saber como é que faz para perder a vergonha, digamos assim, e criar coragem. Se arruma bem linda, do jeito que você se acha bonito, do jeito que você acha que vai valorizar aquilo que você, a mensagem que você quer passar, né? Então, acho que essa é uma dica muito importante. Assim, eu pelo menos, para mim, ela funciona. Para ti, tu falou também que funciona. Então, acho que essa aí pode ser a nossa dica de hoje para isso. Quando a gente tá toda desgranhenta, sabe? A roupa da faxina, as pessoas falam muito da roupa da faxina, daí tu tá virada. Eu tinha a roupa da faxina até um dia que eu tive que descer para pegar uma carta com carteiro, com uma encomenda, e eu disse, coitado desse homem, né? Já tem que trabalhar de casa em casa, chega aqui e dá de cara com uma pessoa dessa. Eu assim, pobre homem. Aí hoje a minha Sim. roupa da faxina é mais diferente, assim. Não que eu fico completamente arrumada, mas eu penso nisso. Eu digo, tá, e se bater alguém ali na porta e eu tiver que atender? Esses tempos pegou fogo aqui na Agafarma. E eu disse, se a gente está vestido de qualquer jeito, a gente tem que estar sempre preparado para tudo. Porque a sorte é a oportunidade é a sorte encontrando a pessoa certa, assim, sabe? Então, às vezes a gente acha que, ai, foi sorte. Não, é só porque a gente estava preparada para aquele momento. A sorte é a Sim. gente que faz. Quando eu fiz o meu ensaio com vocês, uma coisa que eu achei muito interessante foi que a Ju, nos apontamentos para ensaio, fez apontamentos até da cor da unha. Porque, inclusive, o esmalte, ele transmite uma mensagem. Né? O esmalte, ele também auxilia nessa percepção de como tu te enxerga. Se eu colocar um esmalte rosa bebê, eu talvez não me sinta tão poderosa e tão confiante. Né? Então, o brilho da maquiagem, então são diversas coisas que comunicam e que podem nos auxiliar nesse processo de ganho de confiança, né? Para a gente conseguir colocar a cara a tapa na internet, né? Porque no momento que a gente se abre ali, coloca a nossa imagem, a gente está aberto para tudo que qualquer pessoa pode vir a falar, né? Então, eu acho que a gente estando não montada, mas que a gente esteja nos olhando com um olhar mais carinhoso e utilizando essas técnicas que nos ajudam, né? Eu acho que a gente consegue ter mais, se sentir mais poderosa, se sentir mais confiante. Eu acho que isso muda o tom da nossa voz, né? Que a gente falou, muda a nossa postura, muda a forma com que a gente atende os nossos clientes, muda a maneira com que a gente oferece o nosso serviço, né? Isso é muito importante. Porque imagina se o cliente chega para ti, eu não sei se acontece, com a gente não acontece do cliente pedir desconto. Por quê? Porque a gente se coloca de uma maneira que o cliente não tem nem coragem de pedir desconto. Porque eu Exatamente. estou mostrando que o meu trabalho é bom, a maneira como eu me porto faz com que ele enxergue valor no que eu estou falando e estou fazendo, porque o que eu estou falando condiz com aquilo que eu estou fazendo. Então, o cliente, muitas vezes não, eles nem pedem desconto, sabe? Por quê? Porque a maneira como a gente se porta mostra isso. Às vezes tu chega num lugar e já ouvi muitas pessoas dizendo, ai, chegam aqui e sempre pedem desconto. Eu digo, mas também está com cara de que está necessitada, está enlouquecida, que vai fazer qualquer coisa. Eu disse, óbvio que a É gente vai, verdade. sabe? Então, por isso que evita, não digo mostrar fragilidade, porque quando a gente se expõe na internet, isso já é uma vulnerabilidade, porque muita gente não consegue fazer. Então, dá medo, assusta. Então, te veste, usa a roupa como uma armadura, mostra que, cara, não, eu sou uma pessoa, eu sou uma profissional assim, assim, assim. Isso não quer dizer que tu tem que estar sempre maquiada. Às vezes a maquiagem até afasta a pessoa, sabe? Porque uma advogada, por exemplo, que é muito maquiada, tu chega no escritório, vai tirar completamente a credibilidade dela também. Porque daí às vezes a gente acha que tá muito arrumada, de tipo,
Fotografia de posicionamento de imagem ou de ensaio. Por que que eu passo? Como vai ser a maquiagem? Por que que tem que ter a cor da unha? Porque imagina no teu ensaio, tu tá com uma unha rosa neon. Ia ofuscar completamente você. Ia entrar naquele negócio do ponto focal que eu tanto falo, que aquilo ia chamar a atenção, ia tirar a beleza da Vicky e a Vicky ia ser uma unha. Então, profissionais da saúde, quando vão atender, aconteceu também esses tempos, eu fiz a consultoria de imagem de uma dentista de Porto, e ela disse, eu quero trabalhar com a classe tal, tal, tal. Eu, assim, então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é tu mudar essa cor da tua unha. Por quê? Porque tem as pessoas que dizem, ai, mas eu não quero mudar, tem que vir porque é pelo que eu sou, pipipi, beleza. O caminho pode ser mais difícil para ti. Ai, mas o Whindersson Nunes faz as coisas de chinelo. Tu não é o Whindersson Nunes. Ah, mas o. Eu não sei, eu não lembro o nome das pessoas. O Steve Jobs, né? É o da camiseta preta e o da calça. Ah, mas ele tá sempre assim. Tá, o que que tu fez de tão relevante quanto ele? Ele usa aquela mesma roupa porque ele não tem tempo para perder com roupa. Ele não pode perder tempo pensando. Ele não tem esse tempo para gastar pensando. E quando a gente vai olhar uma roupa, a gente gasta tempo pensando. Então ele precisa de uma roupa que seja confortável, ele precisa de uma roupa que atenda ele em diversas situações do dia. E claro, se tu é ele, tu pode usar o que tu quiser, mas se tu é um mero mortal, a gente tem muito Ainda que mais quem está trabalhar. começando, que precisa construir a sua marca pessoal, né? Que precisa ganhar credibilidade dentro do mercado. Exatamente. Eu atendi muitas consultorias da Tuti, por exemplo, que a gente vai fazer uma live com ela, que ela tem uma empresa de dança, e aí a maneira como ela ia pro trabalho, dar aula para as crianças, eu disse, tá, tu fala que a dança transforma tanto, mas daí tu vai vestida assim. O que que as crianças acham que transformam se tu tá vestida dessa maneira? O que que tu traz para elas? Qual a esperança que tu mostra para elas? A dança é transformadora e aí tu aparece com esse macacão de lã, essa coisa bizarra. Ela não pode mais ver o macacão de lã. E aí tu aparece isso, tu mostra que transformação tu mostra que a dança tem, se tu tá vestida como ele, se tu não acrescenta em nada. E eu disse, a gente tem que se valorizar para valorizar a nossa profissão, porque só quem valoriza a nossa profissão é a gente. Então, para professoras também, já eu sei que é um saco tu ter que se vestir, mas cara, se tu consegue se vestir, se tu consegue mostrar a importância que tem a educação, por que não? Por que que a gente não pode jogar com todas as ferramentas que a gente tem? Aí, claro, é muito mais fácil as crianças e adolescentes hoje quererem ir para TikTok, querer ir para prostituição, porque hoje cresceu muito a prostituição. Por quê? Porque as gurias, as meninas que fazem programa estão ali ostentando roupas de marca, roupas de luxo, uma vida que todo mundo quer. E o que acontece? Elas valorizam a profissão delas, não tá errado. Por que que a gente não pode valorizar a nossa e mostrar que, cara, quanto mais a gente valorizar, mais incentivo a gente vai ter das pessoas, mais a gente consegue crescer. Então, eu trago a imagem muito como isso, como a gente precisa valorizar. Eu cheguei em Camaquã e tem muito disso. Ai, não, Camaquã não entende de moda porque, ai, é Camaquã. Mas, gente, a gente está na cidade, a gente faz com que as coisas aconteçam. Então, a gente pode mudar muita coisa, a gente pode acrescentar muita coisa. Eu queria que tu falasse um pouquinho da diferença entre a imagem e a aparência. A aparência é isso aqui, a imagem é isso aqui e a marca pessoal é isso aqui. Então começa da aparência. A aparência é nossas roupas, é nossos acessórios, tipo posicionamento de imagem, tá? O que a gente vê muito é a pessoa que vai lá, pede para a maquiadora fazer uma maquiagem de festa e aí bota um brincão de festa e vai fazer foto de posicionamento de imagem. Isso não é um posicionamento de imagem legal. Isso está comunicando uma imagem completa, algo completamente diferente. Então, mas vamos voltar, a aparência. São os acessórios, são as roupas, são a unha, cabelo, tecido, material e os elementos de designer daquela peça. A imagem pessoal, aí entra a aparência, entra o nosso gesto, entra o nosso cheiro, porque o cheiro é um dos principais pontos que vai afastar ou não a pessoa da gente. Marketing sensorial, né?
A Uhum. gente, quando às vezes chega em determinado local, uma loja que vende essas roupas de cama, assim, que às vezes tem um cheiro próprio, né? A gente fica com uma sensação gostosa, com uma sensação de aconchego. E o nosso cheiro Gramado. pessoal também passa isso para as Muito. pessoas. Gramado é uma tentação, porque além de tu entrar e já ser tudo maravilhoso, eles ainda têm cheiro de chocolate, cheiro de bala, cheiro de tudo, que são as essências que eles jogam na loja para deixar o cheiro. E E aí tu fica, aí, meu qual é a Deus. memória que tu quer criar naquela pessoa que teve contato contigo? E aí, aí às vezes as pessoas estão com um perfume tão doce, tão doce, tão forte, que afasta também. Então a gente precisa sempre ter um equilíbrio. Não vai fedorenta, mas também não vai muito doce, sabe? Então a gente tem que encontrar esse equilíbrio. E aí tem o uso do espaço, que é muito importante, né? A pessoa, tu vai fazer um story, por exemplo. Cara, olha o que que tem no teu fundo, olha o que que tem do teu lado. Não vai mostrar bagunça, não vai mostrar desleixo, não vai mostrar coisas que não devem, tipo, ai, a cama desarrumada, pelo amor de Deus, arruma essa tua cama. Por quê? Porque senão tu vai tirar o foco da pessoa. E aqui a gente tá falando, tipo, a aparência não é a beleza da pessoa, porque a beleza cada uma tem a sua. E às vezes as pessoas acham que não, que ai, para ser aparência tem que ser bonitona e bonitão e tal, tal, tal. Não, a aparência é o que a gente é melhorado, sabe? Se dá para arrumar, se vou fazer a sobrancelha, vou ficar melhor. Se a minha unha tá toda descascada, eu não posso sair assim, ou eu vou pintar, ou eu vou tirar todo o esmalte. Então a aparência é muito o que a gente mostra, mas não que tu precise estar esbanjando, tá sendo alguém que tu não é. Daí, a imagem pessoal é a aparência, gestos, cheiro, uso do espaço, a linguagem, se tu se comunica de uma maneira mais formal ou informal. Esses dias, fui aqui na Panvel e a guria disse, eu acho muito legal o jeito que tu fala. E eu disse, nossa, eu tava até querendo uma fono, porque eu disse, essa minha vozinha e eu falo, às vezes, muito palavrão e às vezes eu falo coisa que eu não devia, assim, então eu vou me controlando. Mas tá muito legal porque as pessoas já entenderam que a maneira como eu falo não é numa maldade, não é algo ruim, sabe? Por exemplo, tá medonho isso daí. Então, vamos botar uma roupa bem piriguete. Então, elas conseguem entender como eu tô fazendo, porque a maneira como eu tô me comunicando mostra isso, que não é algo ruim, não é algo mal. Mas é que, querendo ou não, elas também conseguem aprender isso porque tu te comunica muito através da rede social. Então, elas assistindo teus stories, elas já sabem como tu é, né? Eu acho que quebra um pouco. Até elas se sentem, inclusive, mais íntimas de ti. Sim, é muito fofo. Eu recebo mensagens assim que eu nem fazia ideia. Assim, tá bem legal. A linguagem corporal, peraí, vou só terminar aqui. O toque, a linguagem Tá. corporal e a qualidade vocal, que é o tom, o volume, o ritmo, a velocidade, porque isso também é muito importante para quem está gravando stories. E só que não se cobrem tanto também. No começo tu vai falar, parecendo mais um robô. O importante é começar. E aí essa é a imagem pessoal. E agora a gente vem para a marca pessoal, que daí é a tua história, é os teus talentos, as tuas fraquezas. Claro que tu não vai transformar o Instagram no muro de lamentações, mas não tem problema tu falar. Eu digo muito, eu tô desesperada com o inverno tá mexendo comigo de uma maneira que me vestir tá mais delicado, tá mais difícil, e eu mostro isso para as pessoas, por quê? Porque a vida não é perfeita. E eu quero mostrar que mesmo hoje eu fui botar uma blusa, não gostei da blusa, daí tive que tirar e botar outra, porque mesmo às vezes a gente tendo tudo controlado e sabendo o que a gente quer fazer, às vezes não vai dar certo. Então, se tu mostra que tudo é muito lindo e perfeito, as pessoas não vão se identificar contigo. O teu posicionamento, as suas escolhas, os teus valores, as suas amizades, o negócio que tem feito eu mexer algumas coisas aqui na maneira como eu trabalho, principalmente com estúdio, é a pandemia. Eu levo muito a sério quem está fazendo, quem está se cuidando mais, ou quem está saindo muito, quem está fazendo muita festa. Então, a pandemia, tu pode pegar muito para tua marca pessoal, para ver se aquele outro profissional combina os mesmos valores que o teu, se aquela pessoa está fazendo as mesmas coisas que tu quer para o teu cliente, sabe? Ou se ela fica saindo sempre, se ela fica fazendo muita festa, se ela fica fazendo isso, são valores que para mim não batem. Então,
eu faço o quê? Eu não quero contato com o meu cliente, com esse tipo de pessoa. Então, isso é bem forte já de mim. Eu sou chata com questão de pandemia. Quer dizer, ai, não sai, não faz nada. Não, a gente saiu um dia para jantar, mas eu ando mais neurótica assim. E eu fico, ah, meu Deus. Por quê? Porque eu me preocupo muito comigo e com os meus clientes. E eu passo e eu mostro muito isso. Então, a nossa marca pessoal, ela tem é toda a nossa história, são todos os nossos valores e geralmente é onde as pessoas vão se identificar ou não com a gente. Eu Oi, tenho aqui uma última pergunta antes da gente fazer uma brincadeira que eu separei aqui pro final. tá. Que é a seguinte, eu quero saber como é que eu sei se eu tô passando a imagem correta. Me contrata que eu te digo. Não, mentira. Ela faz o marketing dela. Não, separa cinco qualidades que tu quer pra ti. Pensa em cinco coisas que a mensagem que tu quer passar. Tipo, eu quero mostrar mais seriedade, eu quero mostrar mais autoridade, eu quero mostrar mais confiança, mais credibilidade, e eu quero parecer acessível, sabe? Então, tu vai separar cinco qualidades tuas e essas cinco coisas que tu quer. Tipo, as minhas cinco qualidades, eu sou amigável, eu sou uma pessoa jovem, o que as tuas cinco qualidades mesmo. E aí tu pergunta para a pessoa se tu como ela te vê. Pede para três pessoas que tu confia para ver como ela te vê, para ver se aquela mensagem que tu tá achando que tu tá comunicando, se é aquilo. Eu Porque vou às vezes fazer esse teste. faz Depois eu e te... às vezes te prepara. Por quê? Porque às vezes a gente tem uma percepção muito errada da gente. Uma que a gente distorce muito a nossa imagem, então a gente se acha às vezes horrível, horrorosa, e não tem nada disso. E outra que às vezes a gente acha que, nossa, estou com um look bem sensual, estou sensual. E aí tu olha e tu tá passando uma imagem de barata, de vulgar, de demais, sabe? Ou tá passando uma imagem mais infantil. Então, é legal tu chamar essas pessoas que tu confia muito para perguntar para elas que imagem tu tá passando, o que ela vê quando te enxerga. Por exemplo, as crianças ali da Tuti, eu disse, cara, elas enxergam uma pessoa que a dança não favorece em nada a vida, porque tu não passa nada que a dança mostra que tá funcionando, que a arte muda, que as coisas mudam. Ou tu pode estar passando uma imagem mais de velha e tu não é. Então, presta atenção no que tu tá fazendo, tira a foto e manda para as pessoas. E diz, cara, o que tu acha que eu passo com essa imagem? O que tu acha que eu tô transmitindo com isso? E aí tu olha se é, mas não fica brava com a pessoa, pergunta de forma sincera, pede para ela responder. Tu pode não gostar. Tem muitos programas, por exemplo, Acho que pode a de parar e tentar escrever cinco qualidade. coisas que tu quer passar. Eu acho que já é até um momento de autoconhecimento, de reflexão, né? Que pode ser bem positivo também. Muito. E aí começa a analisar as tuas fotos. Para ali e diz: Nossa, será que eu estou comunicando mesmo o que eu realmente quero? Será que isso aqui é legal? Será que isso aqui eu não estou sendo muito infantil? Sabe? Te analisa de verdade, de forma sincera. Eu adoro um mini comprimento. Então, quando eu estou em casa, eu uso um mini comprimento. E aí eu sei que eu não posso sair na rua com as minhas saias curtas. Por quê? Porque não é a imagem que eu quero. Então, claro que no começo, quando eu vim para cá para o estúdio, eu usava saias mais curtas. Porque eu sou de Santa Catarina, tá? Não sei se eu falei. E aí o Rafa me disse, olha, eu acho que não é muito interessante tu sair com esse tipo de calça. Tu já tá com quase 30 anos. A idade conta para esse tipo de coisa, sabe? Não adianta dizer que não, porque a gente já não é mais menina. Mas também a gente não tem que se vestir como velha, não tem isso de roupa tem idade, mas a gente tem que ter bom senso. A gente já não é mais menina. Então, cara, essa roupa condiz eu sair com isso daqui? Ah, eu vou fazer um ensaio, eu posso sair com isso daqui? Não, não posso. Então, pensa, começa a te analisar e tu analisa os outros, né? Porque tu julga os outros. Então, será que eu também não estou fazendo isso? Então, ter essa percepção é muito legal. Adorei, vou fazer. Então, agora, para a gente encerrar, eu preparei aqui um verdadeiro ou falso para te responder para nós. Ah, tá. Primeira pergunta: verdadeiro ou falso? Pergunta não, afirmação. A imagem que você transmite no ambiente de trabalho diz muito sobre você. Verdadeiro. Super verdadeiro.
Na Cuidar da verdade, aparência. peraí, na verdade. Ah, lá vou eu. Sim e não, Fala, né? fala. Porque às vezes a gente é uma profissional super foda e a gente está se escondendo na nossa imagem. Então, mostrem isso, sabe? Usa a tua imagem ao teu favor, assim, que aí vai ser bem verdadeiro. Mostra Perfeito. o que tu quer conquistar e como tu pode através disso. Então tá, segunda afirmação. Cuidar da aparência é fazer tratamentos estéticos ou seguir padrões de beleza. Não, nada a ver. A Super falso. aparência é super falsa. Não, isso aí é. Tu tem que cuidar até para não ficar meio louca com esse tipo de coisa. Entenda a tua beleza, o teu estilo e te mostra como tu é. Se tu quiser fazer algum procedimento, não tem problema nenhum, desde que isso não vire loucura. Terceiro, cuidar de si reflete de maneira positiva na sua produtividade e na sua relação com os colegas. Verdadeiro. Tenho nem o que falar. É tudo isso daí. Super verdadeiro. Porque agora eu vou fazer um parênteses. A maneira com que os teus colegas de trabalho te veem muitas vezes interfere na forma como eles te tratam também, né? Muito. Eu E trabalhei no isso pode escritório influenciar em todo o clima organizacional. Eu trabalhei no escritório de contabilidade, então eu era mais nova e eu ia de uma maneira mais infantil, assim, mais menininha e tal. Então eu era tratada como a menininha. Então quando eu queria falar, quando eu estava certa, quando eu tinha alguma coisa para falar, eu não era ouvida. Por quê? Porque eu deixei isso acontecer. Então eu acho que hoje, se eu puder. A Miranda, por exemplo, do Diabo Veste Prada, ela é sensacional. Aquele filme, se vocês não prestaram atenção, Super olhem, poderosa. percebam quanto aquele filme é rico de informações e o quanto a nossa imagem conta. Quarta, o corpo não se comunica, apenas a roupa. Não, mentira, é todo um conjunto. Tudo precisa se comunicar junto em harmonia. Não adianta nada eu botar. Por exemplo, eu fui no Jockey, tá? Em Porto Alegre, e anos antes de pandemia. E eu precisava, a minha roupa era bem fina, bem elegante. Eu tava até de casquete. Ai, muito linda eu tava. Que roupa maravilhosa. Rica, 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 assim, ó. Então, a minha postura precisava combinar e harmonizar com o meu look. Então, eu precisava, a maneira como eu me portava, a maneira como eu falava, ela precisava ser diferente da maneira que eu posso estar usando uma camiseta e indo para academia, por exemplo, sabe? Então, a nossa roupa precisa conversar com a nossa postura, com o jeito que a gente fala, com o jeito que a gente se comunica. Tanto que, Perfeito. eu não sei se vocês perceberam, mas a minha voz anda ficando mais grave, assim. Por quê? Porque eu ando querendo ser mais séria, eu ando usando roupas mais sérias e eu ando tentando me comunicar assim. Então, o meu Muito. jeito, ele anda mudando porque eu quero comunicar isso. Quero ser mais megera. Ai, meu sonho é ser mais megera. Me aguarde. Ai, ai. Então vamos para a última. A imagem profissional é construída essencialmente dentro da empresa. Não, é fora. Entra aquele lance que eu te falei do pessoal da pandemia, que eu cuido dos profissionais que estão fazendo pandemia, que estão fazendo festa ou não, e o que eu quero para mim. Hoje tudo é um conjunto, é uma conversa, sabe? Porque não adianta nada eu falar aqui que é importante a gente se arrumar e eu sair por aí de meio chinelo, sabe? Então, não, eu não vou passar credibilidade, então precisa ter uma conversa como um todo. Porque mesmo que tu esteja fora do teu local de trabalho, tu ainda faz parte daquela empresa. Tu é a Vicky Renner, a Vicky da acústica, a Vicky do marketing. Então, tu não é só a Vicky, tu é a Vicky Renner, tu é a Vicky da acústica, tu é a Vicky né? Então, tudo isso conta. Eu sou a Ju, as pessoas já dizem, eu sou a Ju do Rafa, eu sou a Ju das fotos, eu sou. Então a gente precisa cuidar sim da nossa imagem e de como a gente vai se posicionar e tudo. Porque e isso entra toda a questão da nossa marca pessoal, da nossa imagem e da nossa aparência. Vou fazer um post falando sobre isso, acho, depois. Então tá, quero, coloca lá. Falamos uma hora sem parar e passou muito rápido. Queria te agradecer demais.
por ter topado o convite, adorei. Eu acho que é sempre muito rico a gente fazer essas trocas, a gente consegue sempre aprender e tomara que a gente tenha conseguido passar essa mensagem também para as pessoas que estiveram conosco assistindo. E eu acho que todo mundo poderia fazer a técnica que a gente falou, pega um papel, anota 5 características que tu quer passar, pergunta para as pessoas e depois coloca lá no Instagram, marca eu e marca a Ju. Isso aí, e Pra não gente brigue saber com se as vocês pessoas. fizeram. E se arrumem bem lindas e bem lindos, do jeito que vocês acham, que vocês se sentem bem, e coloquem essa cara nos stories. E já passou o tempo da gente ter vergonha de aparecer, a gente precisa aparecer, o nosso negócio precisa disso. E ninguém melhor do que a gente para falar do nosso negócio e da nossa marca. Exatamente. Por que que a gente vai deixar outra pessoa contar sobre a nossa história se a gente está aqui, a gente que conhece? Então, conta tu a tua história, não deixa a tua história ser contada por outro, não. É isso Vicky, aí. te agradeço imensamente. Muito, muito obrigada. Eu falei, falei, falei. Espero que vocês tenham entendido o que eu falei, porque ai, é muito normal eu puxar coisa de tudo que é lado e falar, 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 falar. Então, se alguma resposta não foi muito bem respondida, pode me chamar que eu respondo, porque eu sei que eu vou e volto e eu já me perco. Então tá, gente, estou à disposição. Quem quiser conversar mais comigo, a Ju também tem um monte de conteúdo legal lá no Instagram dela. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada a quem ficou até o finalzinho. Um beijo. Beijos, tchau. Bom finalzinho de Obrigada. semana para todo mundo.